Neste vídeo, iremos abordar um conjunto de filmes que chamaremos de poemas visuais sinfônicos, comparando dois ciclos de produção, um dos anos 20 e outro dos anos 80 e 90. Iremos explorar as diferenças e semelhanças no tratamento de questões como a urbanização e a modernidade, em dois contextos históricos e artísticos bastante distintos. Poema visual sinfônico. Por que essa denominação? Exatamente sobre que filmes estamos falando? Essa expressão pretende englobar documentários que praticamente abdicam da comunicação verbal em detrimento de associações visuais e musicais. Traduzem sentido e muitas vezes são carregados de um discurso ideológico, porém raramente recorrem a cartelas ou a narração para transmitir suas mensagens. Pensando nas categorias de Bill Nichols de produção documental, ligam-se principalmente ao modo poético, ao enfatizar as associações imagéticas, sonoras e rítmicas. Podemos pensar que, nesses filmes, a montagem desempenha papel particularmente importante na transmissão de significado, já que cabe ao montador estabelecer essas relações que irão construir sintática e sensorialmente o discurso. Na década de 20, encontramos um conjunto de filmes que se enquadra bem nessa definição, as chamadas sinfonias urbanas. Filmes como Nada Além das Horas e Berlim, Sinfonia da Metrópole exploram, de maneira poética, o cotidiano de uma grande cidade moderna. Situados no contexto imediatamente anterior à crise de 29 e à depressão econômica dos anos 30, esses filmes têm como traço marcante certo deslumbramento com a modernidade e com o fenômeno relativamente recente das grandes aglomerações humanas no espaço urbano. Podemos pensar em uma influência do futurismo, movimento italiano surgido em 1909 com o Manifesto Futurista, que prezava a valorização da modernidade, do movimento, das máquinas e do domínio do homem sobre a natureza. Ambos os filmes expõem o período de um dia na vida de uma metrópole. Começamos vendo imagens de uma cidade vazia, com pouco ou nenhum movimento nas ruas. Gradativamente, a cidade acorda, as pessoas saem às ruas, abrem-se as portas e janelas das casas e dos comércios, começam os trabalhos nas fábricas. Em termos de ritmo, existe um crescendo no movimento e na velocidade da montagem, de modo a exprimir o frenesi que toma conta da cidade durante o dia. Desse modo, se expõe a vida urbana moderna, os espaços da cidade, os meios de transporte, as formas de trabalho e de lazer. Apesar de muitas semelhanças temáticas e de formato, algumas características distinguem esses dois filmes em particular. E em Berlim, Sinfonia da Metrópole, a abdicação da comunicação textual é quase total, de modo que as únicas cartelas presentes no filme são indicadoras das passagens de um ato para o outro. Em Nada Além das Horas, por outro lado, as cartelas desempenham um maior papel explicativo, servindo no início como uma declaração de intenções do filme e no seu decorrer de forma explicativa, quase redundante, para as imagens que se sucedem. Além disso, Nada Além das Horas, apesar de também conter certo deslumbramento com a modernidade, expõe também as consequências negativas desse processo, adotando uma postura mais crítica sobre questões como as diferenças de classe, a mendicância e a violência urbana. Quase 60 anos depois, encontramos outro grupo de filmes que podemos enquadrar nessa denominação de poema visual sinfônico. A trilogia Qatsi, de Godfrey Reggio, e Baraka, de Ron Fricke, fotógrafo de Koyaanisqatsi. Aqui, o discurso e as abordagens são bastante distintas das sinfonias urbanas da década de 20. Realizados durante os anos 80 e início dos 90, o contexto histórico-ideológico é da guinada neoliberal conduzida nos Estados Unidos e no Reino Unido por Ronald Reagan e Margaret Thatcher. São anos marcados pela substituição do welfare state pelo Estado mínimo, pelo desmantelamento do bloco soviético e a consequente consolidação do capitalismo como sistema econômico hegemônico mundial. É nesse contexto que são lançados estes filmes, marcados por uma postura muito mais dura e crítica frente às consequências do desenvolvimento capitalista sobre a natureza e a sociedade. Koyaanisqatsi, de 1982, é o que apresenta um discurso mais claro e definido. A ação humana sobre a natureza resultou em um modo de vida desequilibrado na Terra, que ameaça a existência do planeta e da própria humanidade. Abdicando quase completamente das cartelas e narração, o filme apresenta imagens do frenesi do ambiente urbano, marcado pelo movimento acelerado e caótico, mas ao contrário das sinfonias urbanas dos anos 20, as contrapõe a planos de uma paisagem natural anterior à presença humana, intocada, de ritmo lento e tranquilo. Ao lado do choque de imagens, a trilha musical original, composta por Philip Glass, desempenha papel fundamental na construção de sentido, algo que não ocorre nas sinfonias urbanas dos anos 20.
Na sequência, Poughkeepsie, de 88, a proposta temática é um pouco diferente, ainda que o formato estrutural seja bastante semelhante. O filme nos leva a um passeio por diferentes povos e culturas ao redor do mundo, apresentando seus costumes, suas roupas tradicionais, suas moradias, suas formas de trabalho, seus rituais seculares e religiosos, seus templos e símbolos sagrados. Ao contrário de Koyaanisqatsi, que trabalha fundamentalmente sobre imagens de arquivo, em Poughkeepsie a equipe de filmagem roda o mundo com a câmera para captar imagens impactantes pela sua força visual. No entanto, assim como no filme anterior, estão aqui presentes também, de maneira mais discreta, a degradação humana decorrente da modernidade e da urbanização e a destruição do planeta pela ação humana. Outro ponto em comum entre os dois filmes é o uso de um termo da linguagem Hopi como título, que sintetiza a ideia geral da abordagem de cada um dos filmes, e é explicado ao final de cada um deles, nas únicas cartelas que são apresentadas. Em Baraka, de 1992, dirigido pelo fotógrafo de Koyaanisqatsi, Ron Fricke, ocorre uma certa síntese das duas tendências. Existe um desejo em trazer imagens impactantes de diferentes povos humanos e suas culturas, o que é reforçado pela opção pela filmagem na película 70mm, que gera imagens de alta resolução e força visual. No entanto, aqui está mais presente e recorrente a exposição da urbanização desordenada, do lado perverso do modo de produção em série capitalista, da desigualdade de classes, da militarização e da destruição da natureza, através de imagens igualmente impactantes. Por fim, convém dizer que neste último filme abdica-se completamente da comunicação verbal, estando ausentes qualquer narração ou cartelas, exceto a de título do filme.